Tudo começou na manhã de uma segunda-feira. Eu trabalho com carros, tenho uma pequena loja de carro. E na segunda-feira de manhã eu tinha acabado de vender um carro, uma boa venda. Sentei feliz no meu escritório e comecei a assistir as notícias. Notícias essas sobre a guerra da Ucrânia. E meu coração foi tomado de uma tristeza, sabe? E o sentimento que eu senti foi de dó. Eu tive dó daquelas pessoas. E não foi um sentimento bom, sabe? Não foi algo, sei lá, não sei explicar, mas não foi algo que me trouxesse paz. Então eu orei e falei: Jesus, sentir dó das pessoas não é o que o Senhor nos ensina. Eu preciso fazer algo por esse povo. Me ajuda, me mostra como eu posso ajudar essas pessoas que estão perdendo casa, família, perdendo o país, o trabalho, perdendo tudo, deixando tudo para trás. Me mostra uma forma efetiva. Eu lembro de fazer essa oração, fechar os olhos e dizer: me mostra de uma forma efetiva como eu posso ser vaso, como eu posso ajudar essas pessoas. E na minha mente eu tinha certeza que eu ia achar alguma organização, alguma ONG, que eu ia fazer uma oferta, e era isso. Eu não sei explicar como, eu sei que eu fui tomado por uma euforia e quando eu vi, eu já estava na agência de viagem comprando uma passagem para ir para a Polônia em 6 dias depois dessa segunda-feira. Então foi realmente uma loucura. E eu lembro de eu ter ligado para minha esposa, a Mayara, que é uma bênção, e ter falado: amor, eu estou indo para a Ucrânia, você quer ir? Estou indo em missão, Deus mandou eu ir. E ela em momento nenhum me disse: você tá louco? Nada. Ela falou: me dá uns minutinhos que eu vou ver se eu consigo ir, porque eu quero ir também e tal. E ali eu já senti que era de Deus, porque quando Deus dá uma palavra para mim e confirma no coração dela, não resta dúvida que é de Deus. Naquele momento eu não tinha nenhuma conexão, não sabia o que eu ia estar fazendo ali na Polônia, na fronteira, na Ucrânia, mas mesmo assim eu fui. Uma viagem extremamente cansativa, de quase 2 dias e meio, saindo da Nova Zelândia e parando ali na Polônia. Chegando na Polônia, nós pegamos um carro, eu peguei um carro e eu fui pro apartamentinho que eu tinha alugado no Airbnb. E naquela mesma noite eu saí com os 2 brasileiros que estavam ali ajudando, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Nós fomos conhecendo pessoas maravilhosas nesse processo. E da Polônia eu peguei um carro e dirigimos até a Romênia, quase 18 horas dirigindo. E chegando na Romênia eu conheci o pastor Lúcio, e foi uma conexão divina. Ali eu já me senti em casa, e nós já fomos convidados para pregar num congresso de uma igreja romena, uma igreja que está ali situada num vilarejo de ciganos, os gypsies, né? Então eles têm um trabalho lindo com ciganos e pessoas de mais variadas culturas, cores, tamanhos, se convertendo. E foi realmente um tempo maravilhoso ali naquela igreja, a igreja do pastor Nino, um congresso onde a gente pregou 2 dias. Foi lindo demais ver tudo aquilo. I'm so used to preaching at night. Sunt așa de obișnuit că predic seara. And I always say good night, church. Întotdeauna zic noapte bună, biserică. It's a pleasure for me to be here. E o plăcere pentru mine să fiu aici. And I want to tell you. Și vreau să vă spun. You are the most beautiful people that I ever seen. Sunteți cei mai frumoși oameni pe care i-am văzut în viața mea. Not just because you're looking good. Nu doar pentru că arătați bine. But the way that you worship God. Dar felul care vă închinați lui. Depois do congresso eles estavam 7 dias de jejum, que me chamou muita atenção, uma igreja inteira, 7 dias sem comer.
E no final do culto no domingo, que foi 1h da tarde, eles serviram um banquete, nós almoçamos todos ali. E ali eu já sentia que era um presente de Deus para tudo que a gente ia viver. Era Deus nos preparando para o que estaria por vir. Bom, terminamos o culto agora, aqui na Romênia, essa igreja abençoada. E Deus tem feito coisas maravilhosas, o Espírito Santo se moveu de uma forma sobrenatural aqui hoje. A gente viu pessoas sendo curadas de cegueira, de câncer, de tantas outras coisas, vício em drogas. E como é maravilhoso ver ele se movendo aqui do outro lado do mundo. Jesus vive, ele é real. E depois do culto a galera senta aqui para comer como uma família. A impressão que a gente tem é que a gente está na igreja primitiva. E isso é maravilhoso demais. Eu encorajo você a viver algo parecido aí na tua igreja. Deus abençoe. Bom, terminando esse culto, a gente já foi direto pegar o carro e fomos para uma fazenda. A fazenda essa que recebia mantimentos de todos os lugares, inclusive do Brasil, na Romênia, em Siret. E dali a gente ia se deslocar para dentro da Ucrânia. Esse foi meu primeiro contato com a Ucrânia, foi com a Cruz Vermelha levando mantimentos para dentro da Ucrânia. E numa dessas idas, uma outra equipe da Cruz Vermelha que estava indo um pouquinho mais à frente para Mariupol, uma das cidades mais atacadas, que ainda durante essa gravação está sitiada e sob ataque. Uma equipe de 12 caminhões da Cruz Vermelha, entre caminhões, ônibus e vans, estavam indo em direção a Mariupol, quando as tropas russas pararam e sequestraram um dos motoristas do caminhão e os outros 2 foram baleados. Foi vivendo nesse ambiente que eu já percebi que realmente era algo que eu nunca tinha experimentado. Nós chegamos na cidade de Mykolaiv e depois Odessa, acompanhando os caminhões da Cruz Vermelha que iriam deixar mantimentos ali, e ali a gente começou a ouvir um bombardeio e foi ali que eu tive a certeza que não era brincadeira, que a guerra era real, muito mais do que a gente vê na televisão. Uns 3 dias atrás. E ao invés de sentir medo, Deus nos deu uma coragem sobrenatural, e eu com o Lucinho oramos e nós entendemos que a gente estava ali por um propósito. A gente representava o reino de Deus. Onde a gente colocasse a planta dos nossos pés, o reino de Deus estaria conosco. Então nós entendemos ali que os locais que a gente ia, era Deus nos enviando, não somente para levar comida, para trazer refugiado de fora da Ucrânia, mas para levar realmente o Espírito Santo, seus anjos, a presença de Deus para esses locais. E assim várias vezes a gente entrou e saiu da Ucrânia fazendo essas missões de deixar comida, trazer refugiado, e conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas que tinham perdido tudo. Nós conhecemos a Tatiana, design de interiores, tinha uma empresa em Mônaco, aliás, prestava serviço para Mônaco. Ela é super bem de vida, várias casas, vários apartamentos. E ela perdeu tudo, e a gente conheceu, ela estava grávida de 6 meses, trabalhando num desses depósitos dentro da Ucrânia que recebia mantimento. E eu perguntei para ela, por que você não descansa, por que você não vai para casa? E ela disse que ela não poderia parar, não poderia descansar, porque se ela parasse, ela começava a pensar em tudo, e a pressão dela aumentava, e ela não podia perder o bebê, e o marido dela na guerra, lutando na guerra. E ali, realmente, a gente foi tocado por Deus. Nós abraçamos a Tatiana, oramos por ela, ela chorou, abriu o coração dela. E muito difícil ver uma grávida de 6 meses que deveria estar descansando, né, para poder ganhar o bebê dela, estava ali, trabalhando de voluntária praticamente 24 horas. Nós conhecemos também o pastor Vladimir, que é um pastor ucraniano, tem uma igreja ucraniana só para ucranianos praticamente, para russos também, ali na região de Varsóvia, na capital da Polônia. E a história desse pastor em particular me chamou muita atenção. Nós chegamos na igreja dele numa quarta-feira à noite, e eu pude ver que era um pastor, se tratava de um pessoal muito simples, muito humilde. E mesmo assim, na igrejinha dele, ele tirou todas as cadeiras e ele estava abrigando ali 70 refugiados. E naquela mesma noite, Deus tocou no coração, a gente saiu, fez uma compra bem generosa para ele e trouxemos para ajudar, né, naquele dia a dia, porque imagina 70 pessoas comendo, tomando banho, café, almoço e janta todo dia, não é barato.
E o pastor mal podia prover para a própria família. Mas mesmo assim, isso não foi empecilho para ele ajudar. E Deus... ajudar. E Deus tocou no nosso coração e ali a gente começou um relacionamento com esse pastor, com esse povo, com esses refugiados. A gente fala refugiado, mas acabou se tornando a nossa família ali e foi uma bênção. E cada dia a gente fez uma surpresa diferente, tinha muitas crianças. Um dia a gente levou hambúrguer, compramos 60 hambúrgueres no McDonald's. Outro dia levamos pizza. Outro dia levamos camisetas. E foi uma bênção. Nesse processo de estar ali em missão na Ucrânia, nós conhecemos o Guilherme Batista, um irmão que Deus nos deu, e ele viu as nossas postagens na internet e me mandou mensagem querendo ajudar e sabendo, me perguntou se poderia estar ali conosco e muita gente já tinha me procurado e eu disse não, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer alguém, falar vem para uma região de guerra, né? Não é brincadeira, mas naquele momento que ele me mandou a mensagem, eu não pensei duas vezes, disse amém, é de Deus, vem. E o Guilherme chegou trazendo 1000 camisetas do Brasil para doação. Foi uma bênção. E em vez de uma conexão, Deus me deu um irmão, que é o Guilherme Batista hoje, o Pedrinho também, o assessor dele, que foi uma bênção, um grande amigo. E no meio da guerra eu pude ter experiências maravilhosas junto com o Guilherme e com o Pedro. E eles são realmente uma bênção. Eu só tenho a agradecer. E foi junto com o Guilherme e com o Pedro e com alguns outros pastores que eu tive a experiência mais forte, eu diria, na Ucrânia. Nós fomos para Bucha, depois mais ou menos de uma semana que os russos tinham ido embora, desocupado aquela região. Bucha fica nos arredores de Kiev, da capital, onde os russos usaram ali como base durante semanas. E chegando ali a gente pôde ver realmente o caos, o que era o cenário de uma guerra. Andando aqui pela cidade de Bucha. Difícil descrever o que a gente vê por aqui. É simplesmente inacreditável, não tem justificativa. Isso aqui é uma cidade universitária. Não tinha nenhuma base militar aqui. É surreal. Corpos para todo lado, pedaços de pessoas para todos os lados. E a gente não entendia o porquê que a gente estava ali. Assim, nós fomos levados num lugar que nem o exército comum estava entrando, só as forças especiais e algumas pessoas da imprensa. E a gente se olhava e dizia, por que a gente está aqui? O que aconteceu? Assim, não entendia como a gente tinha entrado ali. E Deus nos levou ali dentro para ver a realidade mesmo. E a gente saiu dali impactado. E naquela mesma noite a gente foi para casa de um outro casal de pastores da Assembleia, que mesmo no meio dessa loucura toda, continuava firme com a igreja, fazendo noite de louvor, orando. E isso era num domingo, aliás, num sábado. Nós tivemos que voltar domingo porque o Guilherme tinha que pregar numa igreja na Varsóvia. Mas a gente se sentiu tão comovido com aqueles pastores da Assembleia que nós voltamos na segunda-feira e eles fizeram especialmente uma noite de worship, de louvor e adoração para que a gente pudesse ministrar. I was doing my business thing. Я 3 тижні назад займався своїм бізнесом. And I sit on my office and God put on my heart like a feeling from Ukraine. І я сидів в офісі 3 тижні назад. Я відчуваю в серці своєму від Бога таке почуття особливе. Хто ви є? Who you are? Хто ви є насправді? Are you a strong soldier? Чи ви такі сильні? Ти працюй в нас, ти говори до нас сьогодні і використовуй наші серця, Господь. Кому важко. E foi incrível porque no meio da guerra, no meio de um ambiente totalmente caótico, onde você imagina que as pessoas estariam todas acuadas, com medo dentro de casa, murmurando, reclamando, nós encontramos um povo cheio de fé, cheio de amor, disposto a adorar o Senhor, não importa a situação. E isso mexeu muito com a gente. Foi uma noite maravilhosa. Дай нам віри, Господь, і далі боротися. Тому що ми будемо боротися по духу.
Bom, voltamos então para a Polônia, saímos da Ucrânia, voltamos para a Polônia, me despedi do Guilherme e do Pedro, e ali nasceu em nosso coração também a vontade de abençoar o pastor Vladomir, lembra? Da igrejinha, com uma surpresa antes da gente partir. Então eu fiz uma campanha na internet para arrecadar doações, na qual o Guilherme foi um dos grandes patrocinadores, entre outros milhares. A nossa igreja aqui na Nova Zelândia fez uma feijoada beneficente, a igreja inteira, se comoveu e venderam mais de 250 feijoadas e assim foi maravilhoso ver o povo de Deus junto, trabalhando por um propósito tão milagroso, um propósito tão maravilhoso. Até me falta palavras, eu fico emocionado em falar, mas e ali eu consegui achar um furgãozinho, eu comprei o furgão, enchi, levei ele para lavar, enchi, abasteci tanque, e a gente encheu o porta-mala com mantimentos e fui levar pro pastor Vladomir e entreguei as doações e depois entreguei a chave do carro para ele e ele não acreditava. Sabe onde eu tô? Não sabe, né? No carro que a gente acabou de comprar para doar pro pastor. Tô numa felicidade absurda. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Obrigado por cada um que contribuiu aí com a feijoada beneficente, ou que doou através da vaquinha, ou do Pix, ou enfim, quem ajudou em oração. Deus é maravilhoso. E ó, compramos um furgãozinho. Chegamos aqui, fazer essa surpresa agora. O pastor acha que vai receber só o que tá na caçamba aqui do furgãozinho, mas acompanha aí. No final eu vou dar o carro para ele também. Sunshine today, good weather. We're happy. Yeah, I brought some stuff. Just Он купил еды. Agora eu vou estar entregando para eles as comidas e eu vou avisar ele agora que não é só a comida, é o carro também. Can you translate? So this is a donation from our church. Это пожертвование с ихней церкви. Essa é uma doação da nossa igreja. But it's not just the food. Это не только еда. Não é somente a comida, é o carro também. Vou dar o carro para ele agora. It's the machine as well. И эта машина будет принадлежать этой церкви. Wow, thank you so much, brothers and sisters. No worries. God bless you, everybody. E ali a gente fechou com chave de ouro essa missão na Ucrânia. Indo embora, com o coração na mão, mas com a nossa missão cumprida aqui. Deus abençoe todo mundo, muito obrigado. Deus abençoe esse país, Deus abençoe a Ucrânia, continue mantendo esse lugar seguro e salvo na medida do possível. Obrigado, gente, de coração. Vocês não têm ideia da diferença que eu e você juntos podemos fazer. Eu tenho um conselho para dar, ou uma reflexão para dar depois de tudo isso que a gente viveu ali, é que se você pede para Deus te usar, sabe, quando você está no culto e diz, Deus me usa, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser usado da maneira que te agrada, eu quero te servir, saiba que Ele leva isso a sério. E Ele vai te pedir para fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Mas eu te garanto que se você obedecer o que Ele manda você fazer, você também vai viver experiências sobrenaturais, maravilhosas. Você vai experimentar do milagre de Deus na tua vida, que você nunca nem sonhou em imaginar. Então esteja disposto para dizer sim para o Senhor. Deus te abençoe.